Shalom, pessoal! Bom dia, meu povo! Que Deus abençoe todos vocês grande e poderosamente. Sejam muito bem-vindos a mais esse Café com Celeste, mais um tempo na presença do nosso Deus, mais uma semana que se inicia, agradecendo a Deus pela dádiva da vida, pelo ar que respiramos, pela nossa vida, nossa família. Senhor, em nome de Jesus, me cubra com o teu sangue, me reviste com a armadura de Efésios 6, cubra meus filhos, minhas netinhas, meus pais e meus irmãos, meu sobrinho, minha nora, minha cunhada, com o sangue de Jesus. Coloco debaixo do teu esconderijo toda a minha casa. Coloco meus pertences, objetos eletrodomésticos, tudo que pertence à minha família, debaixo da cobertura do sangue de Cordeiro. Pai querido, hoje iniciamos uma nova etapa da nossa formação cristã. Fala ao nosso coração, peço permissão para abrir a tua palavra. Em nome de Jesus, abençoe cada pessoa que está aqui me acompanhando. Irmãos, depois de aprendermos sobre colocar Jesus no centro da vida, você que não assistiu os vídeos, corre lá no canal, vai e assiste. Vamos falar sobre aquele que Jesus prometeu enviar para caminhar conosco todos os dias. Você sabe do que eu estou falando? Gente, eu estou falando do Espírito Santo, o nosso auxiliador. Irmãos, nós conhecemos Jesus como nosso único, suficiente Senhor e Salvador. Mas tem pouca intimidade, pessoas com o Espírito Santo, muitas pessoas. Eu tenho Jesus, mas não sabe o que significa Espírito Santo, ter o Espírito Santo, ser batizado com o Espírito Santo e no Espírito Santo. Irmãos, Espírito Santo é nosso auxiliador, nosso melhor amigo, nosso companheiro. Irmãos, nós precisamos ter essa intimidade. Sabe, o Espírito Santo é o auxiliador que Jesus nos prometeu nos enviar. Olha só, aprendam a depender do Espírito Santo, não aprendam a caminhar com Ele, porque nós precisamos depender dEle. Hoje vamos aprender uma verdade tremenda, gente. Presta atenção, fica comigo até o final, que tenho várias lições. E atenção, a última lição que eu tenho para você é o mais importante, a Gole da Celeste. Então também fica até o final, compartilha esse vídeo, chama outras pessoas, se inscreve no canal, deixa seu pedido de oração e deixa sua curtida para que o YouTube mostre o vídeo para outras pessoas e ative o sininho de notificações. A pergunta desta manhã é: você tem caminhado com o Espírito Santo ou apenas você sabe que ele existe? Você só ouviu falar? Pessoal, a nossa leitura hoje está lá no livro de João 14, de 15 a 18. Abre sua Bíblia e vamos ler junto. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Consolador para estar com vocês para sempre, o Espírito Santo da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. João 14, 26. Irmãos, versículo 26, olha só. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Aleluia. Pessoal, para entender esse contexto, Jesus está se aproximando da cruz. Os discípulos estão preocupados com ele. Eles estão assustados, confusos. Eles passaram anos caminhando ao lado de Jesus. E agora o mestre deles está anunciando que partirá. Olha só, gente. Mas Jesus lhes dá uma promessa extraordinária, pessoal. Não vos deixarei órfãos. Olha só. Ele prometeu enviar o Espírito Santo. Consolador, o ajudador, o conselheiro, o companheiro, o Espírito da verdade, a presença de Deus, gente, porque o Espírito Santo, ele é Deus, Jesus é Deus, Espírito Santo é Deus, é a terceira pessoa da Trindade. Irmãos, a presença de Deus não ficaria distante, Jesus prometendo aos discípulos, ela habitaria dentro dos seus filhos, aleluia. Pessoal, essa promessa continua viva hoje. É para nós, é para mim, para você, pega. Olha só, o versículo 14 fala: eu pedirei ao Pai e ele lhes dará outro Consolador. Irmãos, a palavra outro significa alguém da mesma natureza. Tá pegando a chave?
Jesus está dizendo, assim como vocês caminharam comigo, agora caminharão com o Espírito Santo. Ele não veio para substituir Jesus, ele veio para caminhar conosco. Ele é outra pessoa, ele é Deus. Irmãos, João 14:17, olha só, ele estará com vocês. Olha a promessa. No Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha sobre as pessoas. E no Novo Testamento, ele passa a habitar nos filhos de Deus. Você está pegando, sabe, entendendo essa diferença? Pessoal, que privilégio extraordinário. O Deus do universo escolheu habitar em nós. João 14:18, olha só. Não vos deixarei órfãos. Jesus sabia que nós iríamos enfrentar perseguições, tribulações, desafios. Pessoal, mas ele prometeu que jamais estaríamos sozinhos. Você entende? Essa promessa continua válida para mim e para você hoje, para todos nós. João 14:26 fala, ele vos ensinará todas as coisas. É o Espírito Santo que está te ensinando nessa manhã, não é a Celeste. É ele que me transmitiu essa mensagem para que eu possa transmitir para você. E através da sua vida, outra pessoa recebe. Pessoal, o Espírito Santo não apenas consola, ele ensina. Ele me ensina cada dia. De noite eu durmo, nos meus sonhos, ele me ensina. Ao acordar, ele me ensina. Ele me direciona, ele me corrige, ele me ilumina minhas palavras. E ele ensina até a falar, pessoal. Eita, glória! Ele nos conduz à verdade. Pessoal, primeira lição que eu tenho aqui, fica até o final, que é a última, é a mais importante de todas. O Espírito Santo é uma pessoa e não uma força. Tá pegando? Muitas pessoas falam do Espírito Santo como se fosse uma energia, sabe? Mas a Bíblia mostra que ele fala, ele ensina, ele consola, ele também se entristece. Você já pensou? Você entristece o Espírito Santo? Quantas vezes? Se pergunta. Ele guia, ele ama. Pessoal, ele é Deus. Efésios 4:30 fala, não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Pessoal, só uma pessoa pode ser entristecida. Olha só, lição número 2. O Espírito Santo habita dentro do cristão. 1 Coríntios 6:19. Vosso corpo é templo do Espírito Santo. Pessoal, você não está sozinho. Mesmo nos dias difíceis, eu sou prova viva, eu posso te falar. Mesmo nos dias mais piores da sua vida, eu já enfrentei o pior do pior do pior do pior na minha vida. Em todas as áreas. Mesmo nos hospitais, mesmo nas lágrimas, mesmo quando você está sendo desenganada pelos médicos, mesmo nas batalhas, sem dinheiro, na rua, perdendo tudo, filhos desviados, mesmo nos piores momentos, Deus habita em você. Terceira lição, o Espírito Santo ensina, o Espírito Santo guia. Quantas vezes não sabemos qual decisão tomar? Quantas vezes eu não sei do que falar aqui no meu devocional e ele vem, traz a mensagem, estuda, pega esse e me direciona, me guia, me ensina, vai, pega esse versículo, vai, coloca esse ali, vai, coloca, você consegue. Irmãos, quantas vezes precisamos de direção? O Espírito Santo continua guiando aqueles que aprendem a ouvi-lo. Então você tem que esvaziar as vozes da mente que você não precisa, que são inúteis, para que você possa ouvir a voz do Espírito Santo. Uma voz suave, doce, carinhoso. O Espírito Santo continua guiando aqueles que aprendem a ouvi-lo. Pega essa chave. Irmãos, João 16:13, olha, não sou eu falando, é a palavra. Ele vos guiará em toda a verdade. Lição número 4. O Espírito Santo transforma nosso caráter. Pessoal, a evidência mais profunda da presença do Espírito Santo não é apenas falar, é viver transformado. Gálatas 5:22-23 fala, olha só, amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Esse é o fruto do Espírito. Eu tenho vídeos também sobre o fruto do Espírito no meu canal. Procure, entre lá e aprenda um pouco mais. Se essa palavra está edificando sua vida, inscreva-se no canal. Compartilhe esta mensagem, deixe seu pedido de oração, faça parte desta missão. Ajude esse ministério a crescer, a levar esperança através da palavra de Deus.
E escreva no comentário: Espírito Santo, guia a minha verdade. Agora vamos para a última lição, a quinta. Quem anda com o Espírito aprende, pessoal. Aprende a reconhecer a voz de Deus. Entendeu? Romanos 8,14. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aleluia. Deus continua falando, mas precisamos aprender a ouvir. Quanto mais intimidade desenvolvemos com o Espírito Santo, mais sensíveis nós nos tornamos à sua direção. E agora, pega a gole da Celeste. Vamos tomar um gole junto? Amém? Olha só, o Espírito Santo não veio apenas para visitar a sua vida. Ele veio para habitar nela. Pegou a chave? Irmãos, durante esse dia, faça uma oração. Espírito Santo de Deus, ensina-me a reconhecer a tua voz e a caminhar contigo. E você também pode declarar pela fé no comentário essa mensagem. Amém, pessoal? Vamos orar? Abre seu coração. Coloca diante de Deus aquilo que está te pesando nesta manhã. Entrega ao Senhor. Pai querido, em nome de Jesus. Nesta manhã nos aproximamos da Tua presença com gratidão, Pai. Senhor, em nome de Jesus, com total dependência. Obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo dom da vida, obrigado pelo ar que respiramos, pelo dia de hoje, obrigado pela nossa família. Obrigado porque a Tua misericórdia se renova mais uma vez sobre nós. Obrigado, Pai, porque o Senhor continua sendo fiel mesmo quando nós somos falhos. Pai querido, obrigado porque o Senhor continua nos sustentando nos dias fáceis e também nos dias difíceis. Hoje fomos lembrados da promessa que Jesus fez aos seus discípulos. Não vos deixarei órfãos. João 14,18. Que promessa maravilhosa, Pai. Que consolo extraordinário, Senhor. Que segurança. Oh, glória. Que segurança para os nossos corações. Jesus, obrigado pelo teu sacrifício da cruz. O Senhor não nos deixou sozinhos. O Senhor enviou o Consolador, o Senhor enviou o Espírito Santo, o Senhor enviou aquele que nos guia, nos fortalece, nos ensina e nos sustenta a cada dia. Por isso, nesta manhã, nós te pedimos, Espírito Santo, toma o teu lugar em nossas vidas, seja bem-vindo. O Senhor é o convidado principal da nossa casa, da nossa vida. Toma o teu lugar em nossos pensamentos, toma o teu lugar em nossas decisões, toma o teu lugar em nossos lares, toma o teu lugar em nossas famílias, toma o teu lugar em nossos ministérios e, sobretudo, toma o teu lugar em nossos corações. Perdoa-nos, Senhor, pelas vezes em que tentamos caminhar sozinhos. Perdoa-nos pelas vezes em que confiamos mais na nossa força do que na tua direção e pelas vezes em que tomamos decisões sem buscar a tua vontade. Pai querido, nos perdoa também pelas vezes em que ouvimos mais as vozes deste mundo, dos amigos, do que a voz do Espírito Santo. Hoje queremos voltar ao centro da tua vontade, voltar ao lugar da dependência, ao lugar da intimidade, conforme João 14,26 o Senhor declarou: mas o Consolador, o Espírito Santo, vos ensinará todas as coisas. Então ensina-nos, Espírito Santo, ensina-nos a viver, a perdoar, a amar, a servir e a obedecer, e nos ensina a permanecer firmes quando as lutas vieram. Ensina-nos a conhecer a voz de Deus em meio ao barulho deste mundo. Pai querido, nós apresentamos diante de Ti as nossas famílias, nossos lares, os lares que estão feridos, casamentos que estão enfraquecidos, relacionamentos quebrados, filhos afastados, pais sofrendo e mães chorando em secreto. Pai, nós declaramos que o Espírito Santo continua visitando casas e transformando histórias. Visita cada família representada nesta oração. Onde existe divisão, derrama reconciliação, Pai. Onde existe frieza, derrama amor. Onde existe mágoa, derrama perdão. Onde existe desespero, derrama esperança. Pai querido, te apresentamos nossos filhos, nossos netos. Apresento meus irmãos também, meus pais, nora, cunhada, sobrinho, aqueles que ainda não te conhecem, conforme Isaías 54:13. Todos os filhos serão ensinados pelo Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Guarda a nossa família. Livra-nos das armadilhas deste mundo. Livra-nos das más companhias, das violências, dos vícios, das incredulidades.
Atrai cada um de nós e cada um deles para a tua presença, Pai. Também te intercedemos pelos enfermos, todos que estão doentes, os que cuidam deles, os enfermeiros, meu irmão enfermeiro que hoje fez anos, Pai. Multiplica os anos deles na sua vida e agradeço pelo amor dele, pela presença dele, pelo apoio dele, pela vida dele, Pai. Apresento os meus fisioterapeutas, ergoterapeutas, Pai, reumatologistas, Senhor, imunologistas, Senhor, alergologistas, Senhor, todos os especialistas ortopedistas, especialistas em dores crônicas, Pai, anestesistas, Senhor, os cirurgiões, Pai, todos, Pai, especialistas de todo tipo que eu tenho na minha vida. Obrigado por tudo, Senhor, por aqueles que convivem também diariamente com dores. Eu apresento a vida deles, conforme Jeremias 30:17, eu restaurarei a tua saúde e sararei as tuas feridas. Eu tomo posse dessa cura e declaro essa cura sobre todos que necessitam. Protege também meus pais, Senhor, renova a saúde deles, Pai. Senhor, visita os doentes, os quartos de hospitais, Pai. Que a tua mão visite aqueles que estão cansados de lutar, sem força. Derrama consolo, renovação, fortalece a estrutura. Pai, nós oramos por aqueles que enfrentam batalhas emocionais, que lutam contra a ansiedade, contra o medo, contra a angústia, contra a solidão e contra pensamentos de desistência. Espírito Santo, consola os aflitos, fortalece os cansados e levanta todos os abatidos. Pai, apresenta os missionários, evangelistas, pastores, líderes, intercessores. Renova a nossa força, renova a nossa paixão pela tua presença. Nós oramos, Pai, por todas as nações, Cabo Verde, Suíça, Portugal, Israel, Brasil e todas as nações do mundo. Que a salvação esteja nesses países, Pai, que haja arrependimento, restauração e que haja despertamento espiritual. Ajuda-nos a viver guiados por ti, que não sejamos guiados pelo medo, que sejamos guiados pela, Senhor, a tua presença, Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, a palavra fala, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E nós entregamos este dia nas tuas mãos, a nossa família, nosso sonho, nossos projetos, entregamos cada preocupação, Pai. Espírito Santo nos fortalece, nos consola, nos guia e nos conduz. Guarda a nossa entrada e a nossa saída, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Irmãos, você nunca está sozinho. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em você e caminha hoje com certeza com você. Que Deus te abençoe grandemente. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e não deixe de se inscrever no meu canal. Amém?